2 anos. O que pode e o que não pode? Eu converso agora com o advogado que está conosco, doutor José Lucas. Doutor José Lucas, advogado eleitoral, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Bruno. É um prazer renovar a presença aqui. Desde a pré-campanha a gente tem tratado desse tema das eleições, justamente na ansiedade de que o dia 6 chegue. De maneira geral, qual é a principal orientação que o senhor, na condição de advogado, passa para o eleitor que está em casa sobre o comportamento dele nessa reta final? Primeiro a gente fala para o eleitor, depois a gente fala para o candidato. Certo, Bruno. Como sempre foi o recado que eu deixei aqui nas nossas ponderações, é de que o eleitor, como também o candidato, depois a gente vai tratar, eles têm de ter uma posição muito isonômica, uma posição muito razoável. Ele não pode, de forma alguma, cometer excessos. E que excessos são esses que não devem ser cometidos? Não deve ser cometido nenhum ato abrupto para a conquista do voto. Seja a compra de voto, a troca de voto por favores, seja até mesmo atos de violência para coação de voto. Isso, obviamente, não pode ocorrer. E também deve-se ter cuidado com as nuances da propaganda eleitoral, para que depois ninguém seja representado por fazer propaganda irregular agora, na reta final da campanha. No dia do pleito, muitas pessoas são conduzidas ali para a delegacia com algumas irregularidades, principalmente no interior. O que é aquilo dali, quando a polícia militar vai lá, alguém da justiça eleitoral conduz o indivíduo até uma delegacia, mantém ele o dia todinho, ele só solta depois do pleito? Como é que é aquilo, hein? Isso. Já é noticiado que nos 5 dias que antecedem a eleição, ninguém mais pode ser preso, a não ser em flagrante. Para os dias das eleições, as forças policiais, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, elas estarão nas ruas. Elas estarão justamente para garantir a normalidade do pleito. Inclusive, na Paraíba, nós teremos uma especialidade que é a presença de forças nacionais em alguns locais. E qualquer eleitor ou candidato, qualquer pessoa, qualquer cidadão que esteja ali praticando um ato ilegal, que esteja praticando uma compra de voto, que esteja em desacordo com a determinação da lei eleitoral, ela pode ser conduzida até a delegacia, vai ser lavrado essa ocorrência. Pode ocorrer a prisão em flagrante dessa pessoa, ela pode ser liberada, inclusive, só no dia seguinte, mediante audiência de custódia, a depender, obviamente, da gravidade do delito, e ali se faz o tratamento dessas irregularidades. Para o eleitor é preciso ter cuidado. Inclusive eu conversava com um juiz eleitoral, meu amigo, e ele falava: Bruno, nesta eleição os eleitores estão dando mais trabalho à justiça do que os candidatos. Os candidatos ali é uma questão ou outra, mas a militância, e principalmente essa questão de guerra de rede social, é o que tem mais dado trabalho à justiça eleitoral. E para essa questão que está com fake news, com notícia, atingindo a honra das pessoas, tem processo para esse pessoal, né? Isso. Como em outras oportunidades eu também já pude vir aqui e salientei, o alvo da representação eleitoral por propaganda irregular não é apenas o candidato ou a coligação, mas também pode ser aquele que está divulgando ou replicando a propaganda irregular. E uma das formas de propaganda irregular é justamente a disseminação de fake news, a disseminação de desinformação. Outra questão que eu queria te perguntar agora é sobre a questão do viés do candidato. A gente falou sobre os eleitores, vamos falar para os candidatos. Nessa reta final, o que é importante para o comportamento, para não ter problema com a justiça eleitoral? É importante que as campanhas, e aqui nós falamos o candidato, mas muitos candidatos são bem assessorados, têm um bom núcleo ali de militantes, e é bom que ele e todos esses coordenadores eles estejam bastante atentos com as resoluções do TSE que já regem a propaganda, que já regem o pleito eleitoral. Agora a gente está no finalzinho dessa reta final e existem datas específicas para a realização de atos de campanha, mas também que se observe até mesmo o que foi acordado com o juiz zonal. O que é que o juiz ali da zona eleitoral, ele determinou, o que foi acordado com os outros partidos para, por exemplo, a realização de eventos, para a logística de transporte de eleitores, porque também o eleitor ele pode ser transportado por outra pessoa para ser votado. O candidato, muitas vezes, ele pode até fazer isso. Agora, para fazer esse transporte, tem que haver ali uma pactuação com a Justiça Eleitoral para que depois não se configure, por exemplo, o transporte indevido de eleitores. Essa questão do transporte indevido de eleitores é uma questão que sempre tem problema no dia do pleito.
de forma oficial, corretamente, para não ter nenhum problema. Quem é que deve disponibilizar o transporte? Como é que funciona essa logística, hein, doutor? Na realidade, para que se faça o transporte de eleitores, o transporte regular, existem duas possibilidades. O poder público de forma geral, então o Estado, o município, eles podem ter ações para possibilitar que os eleitores eles façam, eles se desloquem até votar, né? Até porque a gente está no Estado, Bruno, que a gente sabe que tem muita gente que mora em zona rural, mora em distritos mais longínquos e fica ali distante do seu local de votação. Mas também os partidos e coligações podem realizar o transporte de eleitores, desde que seja previamente comunicada a zona eleitoral, que haja o cadastramento do carro que fará esse transporte, não pode ser algo aleatório. E outra, se você, enquanto partido de coligação, está disponibilizando o transporte, você também não pode segregar e apenas levar os seus correligionários. Então, se você vai dispor, por exemplo, de uma van para levar os eleitores de um distrito X de uma determinada cidade, você tem que garantir a qualquer pessoa o acesso a essa van para que ela possa também exercer seu direito. Então tem que se garantir, inclusive no transporte de eleitores, a isonomia do pleito. Então o prefeito ele pode zerar a tarifa, ele pode disponibilizar ônibus escolar para levar os eleitores. O que ele não vai poder depois é segregar esses eleitores. Esses vão votar, aqueles não vão. Inclusive isso é muito observado pelas coligações adversárias, inclusive com a possibilidade de propositura de AGES, quando se verifica que o prefeito coloca, por exemplo, apenas ônibus em um distrito que ele sabe que ele vai ter uma maioria de votos. E em outro distrito que é igualmente longínquo, que também tem os mesmos desafios, ele não disponibiliza. Então a gente tem que ter esse cuidado no transporte. Uma última pergunta que eu faço ao senhor, já agradecendo a sua participação, é quanto à questão das irregularidades ocorridas no pleito, o abuso de poder econômico, abuso de poder político, o uso da máquina pública. Tudo isso não acaba na eleição. Isso pode ter ali o famoso terceiro turno da eleição, que é uma batalha judicial, não é isso? Isso. A todos é garantido o direito de entrar em juízo. Isso é um princípio constitucional e não seria diferente, obviamente, com o pleito eleitoral. Desde o início das eleições, na verdade, desde a pré-campanha, nós já tínhamos algumas judicializações, como representação por propaganda eleitoral antecipada irregular, enfim. E durante o pleito, nós temos também alguns remédios jurídicos, a exemplo, por exemplo, das famosas AGES, que são as Ações de Investigação Judicial Eleitoral, que visam justamente examinar se no pleito houve a prática ali de alguma conduta vedada, se houve ali motivo para cassação de candidatura, cassação de diploma, de registro. E ainda existem outros remédios também, como por exemplo a AIME, que é a ação de impugnação do mandato eletivo, que pode ser proposta ali num prazo, salvo engano, de 15 dias a contar da eleição. Você tem também o recurso contra expedição do diploma, que é outra possibilidade de se questionar a probidade da campanha daquele candidato. Enfim, são diversos mecanismos e alguns já foram, inclusive, propostos durante o próprio pleito eleitoral. Foi curioso isso, já houve, inclusive, realização de audiências em determinadas AGES, mas principalmente pelo interior. Doutor, muito obrigado pela sua presença conosco. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Bruno, por mais uma oportunidade e eu desejo a todos um domingo bastante tranquilo. Tranquilo, que a gente espera para todo mundo. 7h41, intervalo, volto já.